Pessoal, a gente vai abordar nessa aula de hoje a questão do decibel. Ele é uma unidade que gera muita dúvida, né, o decibel. Até pessoas que já trabalham com isso há algum tempo têm dúvidas. O Matheus me convidou para que eu pudesse abordar esse tema de uma maneira mais matemática até, e explicar claramente o que significa esse decibel, né? O que na prática ele significa. Então é mais ou menos o seguinte: o decibel é uma unidade que referencia uma razão matemática entre duas grandezas. Então, por exemplo, a gente não pode falar que 0 decibel, por exemplo, equivaleria a uma quantidade zero. Ele não equivale a uma quantidade zero. Ou 0 dB, na verdade, né? Ou dBm, depende do que a gente estiver referenciando, 0 dBm. A gente não pode falar isso. Por quê? Ele não é como a gente dizer, por exemplo, 1 quilograma de carne ou então 1 quilômetro. Se eu falar, por exemplo, 0 quilômetro, significa que eu não estou me deslocando nada, eu estou a distância zero. Ou 0 quilômetros por hora, eu estou parado, né? Ele não significa isso. Ele significa uma relação, uma razão entre duas grandezas. E essas duas grandezas, né, elas vão estar especificadas em algum tipo de unidade medida. Então, normalmente, o decibel, ou o bel, que a gente vai falar, ele vai estar referenciado em uma unidade, por exemplo, que expresse intensidade, como intensidade corrente, por exemplo, uma intensidade sonora, ou uma intensidade de tensão. Ou então algum tipo de potência, como por exemplo watt ou mesmo miliwatt. Dessa forma, então, a gente vai ter essa relação matemática que vai ser dada por essa unidade medida. Por exemplo, se eu referenciar a potência em miliwatt, nessa razão matemática, eu vou ter o resultado de dB expresso em função do miliwatt, o que comumente a gente chama de dBm. Na verdade, o correto mesmo seria a gente chamar de dBmW, porque nós estamos falando de miliwatt ou miliwatt, né? Esse é o correto, porque o M de mili, ele não diz o que é mili alguma coisa, claro. Se popularizou o M simplesmente como miliwatt, ou seja, a gente entende que o M simplesmente em telecom representa miliwatt, mas não é, porque poderia, por exemplo, bem ser milivolt. Na verdade, eu estou fazendo essa razão que vai originar esse decibel em milivolt, e aí a gente vai estar falando do dBmV, que expressa, por exemplo, lá uma relação matemática entre milivolts, né? Dessa forma, se eu fizer em miliamperes, eu vou ter o dBma, miliampere. Por isso, é correto, então, mesmo, efetivamente, a gente falar dBmW para falar de miliwatt. Mas, como eu disse, se popularizou que simplesmente o M representaria o miliwatt. A questão de representação, o bel, de onde surgiu o bel, né, ou o decibel? Bem, quando o Graham Bell e sua equipe da Bell Laboratories, né, estava fazendo estudos para a implantação do sistema de telefonia, naquela época nós tínhamos um sistema telefônico apenas áudio, apenas som, não existia tráfego de dados, porque naquela época, obviamente, não existia nem dados, só existia som, né? Só a fala humana, no caso. Dessa forma, eles precisavam saber quanto é que existia de atenuação, ou como compensar a atenuação entre um número X de postes consecutivos que totalizaria do primeiro ao último poste uma certa intensidade de potência reduzida, ia ser uma potência menor, porque ia atenuar. Então, isso caracterizaria lá um valor que eles teriam que corrigir. E quando eles começaram a fazer essas pesquisas, eles perceberam que eles faziam o seguinte: eles colocavam o som e faziam o dobro daquela intensidade sonora, em termos mecânicos, vamos dizer assim, né? Em termos puramente matemáticos. Por exemplo, eu vou dobrar a potência ali, sonora, a potência, por exemplo, em watts ali, tá? Ou miliwatts. Eles perceberam que o ouvido humano não conseguia interpretar essa relação de dobro de potência. Na verdade, eu dobrava a potência, mas o ouvido humano não conseguia perceber esse dobro de potência. Então, eles perceberam que o ouvido humano ele funciona de maneira logarítmica. Ou seja, se você dobrar a potência, o nosso ouvido não interpreta isso como o dobro da potência. A gente teria que ter algo como o dobro do dobro de potência, vamos dizer assim, para que o nosso ouvido interprete aquilo como sendo o dobro.
Então, se fez uma relação matemática, ou melhor, em que nasceria uma unidade chamada de Bell. Inicialmente ela foi batizada de TU, do inglês Transmission Unit, ou unidade de transmissão. Essa relação matemática expressava o quanto eu precisaria compensar do primeiro poste ao último poste dessa rede em uma milha. Uma milha aproximadamente 1,6 quilômetros, mais ou menos. E entre essa distância haveria um cálculo matemático que eles teriam que recolocar esse sinal, repor essa intensidade de sinal perdida para que o sistema continuasse funcionando normalmente. Assim nasceria o que foi chamado de TU, de Transmission Unit. Mais tarde, com o falecimento do Graham Bell, em homenagem ao Alexander Graham Bell, né, que participou dessa estrutura matemática de cálculo e de pesquisa, em homenagem a ele foi rebatizado, né, essa medida de TU para Bell com B maiúsculo. Lembrando uma coisa, todas as unidades de medida que você tem uma referência com um cientista, por exemplo, elas vão ser escritas com letra maiúscula. Por exemplo, o Faraday, né? Um cientista que estudou a questão de capacitância, etc. e tal. O Faraday se representa com letra, né? O Farad, na verdade, Faraday é o nome do cientista, né? O sobrenome dele. O Farad se usa a letra maiúscula F, justamente porque se referencia ao cientista. O Volt, por exemplo, Alessandro Giuseppe Volta, também se usa a letra maiúscula V para representar o Volt, que é uma homenagem a ele. E o Bell não foge à regra, né? Porque o Bell é referenciado a esse cientista, o Graham Bell, e aí é em letra maiúscula. Então o Bell, o B maiúsculo. Mais tarde, o próprio pessoal de pesquisa do laboratório da Bell percebeu que a unidade Bell em si era muito grande para poder fazer os cálculos ali. Os cálculos que se faziam dela resultavam em valores que não fechavam na prática, ficavam valores altos. Então eles resolveram dividir, vamos dizer assim, essa relação por 10, né, que no logaritmo representa, na verdade, multiplicar esse valor por 10. Né? Então, você tem o decibel, que é a 10ª parte do Bell, né? O decibel é a 10ª parte do Bell, só que na relação matemática do logaritmo você tem como uma multiplicação por 10. Então, na verdade, quando você está multiplicando por 10, você está falando do decibel, né? Que é o D minúsculo, porque é 10 e a 10ª parte, do Bell, que tem a letra B maiúscula. Esse é o histórico de onde veio essa medida. Né? Então, como a gente falou, na verdade nós precisamos ter um entendimento matemático dessa estrutura, né, que é uma relação matemática, para poder compreender como funciona então esse decibel, de que maneira se referencia, ou compreender digamos assim, né, essa incógnita que para alguns né, e compreender como funciona o decibel. Porque quando a gente fala, vocês vão compreender isso, quando a gente fala que menos 3 dB, né, e inclusive nós vamos ver a diferença entre dBm, por exemplo, que é o dBmW, né, e o dB, existe diferença. Quando se fala nessa relação, por exemplo, menos 3 dB, ou o resultado que deu menos 3 dBm era menos 6, por exemplo, e num resultado matemático produziu menos 3, né? De menos 6 para menos 3, na verdade, a gente teve um aumento de 3 dB. E isso representou o dobro da potência. Como assim o dobro? Da onde que vem esse menos 3, na verdade, de menos 6, desculpe, produzir esse menos 3 e isso então representar o dobro? Ou então o contrário. Digamos que nós tivéssemos, por exemplo, menos 9 dBm de potência, e agora, por uma eventualidade qualquer do sistema, do menos 9 nós estamos pulando, por exemplo, para menos 12, né? Ou seja, 3 dB a menos 9 dBm para menos 12 dBm. Isso representa metade da potência. Então vamos entender como é que funciona essa relação que representa o mais 3 dB ou o menos 3 dB, então que identifica que vai ter ou o dobro da potência, no caso da soma de 3, ou a metade da potência, no caso da subtração de 3 dB.
Então vamos para o quadro aqui que a gente vai explicar melhor isso. Então, só fazendo uma recapitulação. Quando o sistema telefônico foi imaginado, então estava sendo calculado, eles precisavam saber, digamos, a atenuação que existia, né, no sistema telefônico em 1 milha. Isso era a relação que se precisava saber, que potência a gente tinha nesse ponto X e neste ponto Y, quanto de potência nós teríamos de redução. Isso levou ao cálculo dessa relação matemática, né? Então nós vamos chamar isso aqui de potência de entrada e aqui nós vamos chamar de potência de saída, porque nós estamos falando em nível de potência nesse caso. A quantidade de potência que foi perdida no meio desse processo aqui. Bom, como é que se faz o cálculo, né? Então a gente faz assim, ó, a gente vai como é uma relação, uma razão matemática, a gente vai pegar a potência de saída e dividir pela potência de entrada. Isso é uma relação matemática, uma razão. Mas ela vai ter que ter uma referência com o logaritmo, né? O que é o logaritmo? Então eu já volto para cá, já volto para essa imagem aqui, né? Mas nós vamos falar o que é, então, difícil. Bom, gente, depois de apanhar do papel, né? O papel me fez sofrer aqui, né? Então vejo que um simples papel pode causar problema na vida da gente, né? Literalmente, né? Cuide com o que você assina, né? O que você diz que pode estar registrado, né? Mas enfim, voltamos para o nosso foco aqui. Então, quando a gente está falando numa relação matemática, vamos entender o logaritmo. O logaritmo, o que é o logaritmo? O que é essa incógnita? Vamos pegar a seguinte situação. A gente tem, na matemática, a denominada exponenciação. Tá? A exponenciação. Por exemplo, a gente pode pegar, como é que a exponenciação ela é referenciada? Qual é a teoria dela? A gente tem uma base, por exemplo, que eu vou chamar de x, elevado num expoente que eu vou chamar de y. Isso aqui é chamado de base, né? A base. E esse y aqui é chamado de expoente. Aliás, daqui que vem o termo exponenciação. O que ele significa? O y, matematicamente, representa a quantidade de vezes em que x é multiplicado por ele. Então, por exemplo, se esse y for 2, significa que nós teremos x vezes x. Se esse y for 3, significa que nós vamos ter x vezes x vezes x novamente, e assim sucessivamente. Dessa forma, então a gente pode falar, por exemplo, né, que pegar o número 10, ou seja, a base 10, e dizer que o expoente é o 2. Então, 10 elevado no expoente 2 significa a mesma coisa que dizer a base 10 multiplicada por ela uma quantidade de 2 vezes. E 10 vezes 10 nós sabemos que é 100. Isso é a relação da exponenciação. Poderíamos dizer assim, ó, 10 na terceira, para dar um novo exemplo. Seria o quê? 10 vezes 10 vezes 10 novamente, né? Que totaliza o número 1000. Assim consecutivamente. Na verdade, eu estou usando essa base como 10. Ela poderia ser qualquer base. Ela poderia ser a base 2, por exemplo. 2 elevado ao expoente 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é igual a 4. Os números aqui podem ser quaisquer números. Mas, vamos lá. O que é o logaritmo? Bom, o logaritmo é o seguinte. Vamos pegar esse número aqui, essa referência aqui de expoente, 10 na terceira. A gente sabe que ele é 1000, o resultado. Porque a gente sabe que 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Então eu posso escrever assim, ó, que 10 na terceira potência é igual a 1000. Mas o logaritmo é o seguinte, ele quer saber qual é o expoente que deve ser utilizado numa determinada base para que dê um determinado resultado. Vamos fazer aqui para entender essa questão. É mais ou menos assim, ó. Eu vou perguntar qual é a base, né? Ou melhor, qual é o expoente que eu não sei, que eu devo usar nesta base para que resulte no número 1000. É isso. Eu não conheço o expoente. Eu não conheço esse. Eu conheço o resultado, sei a base, mas não sei o
o expoente. Bom, a gente sabe aqui, até olhando isso aqui facilmente, que 10 vezes 10 é 100 e vezes 10 é 1000, que esse x aqui é igual a 3. Então, na verdade, este x aqui é igual a 3. Isso é o que nós chamamos de logaritmo. Na verdade, quando a gente está falando de outra maneira do logaritmo. Então, vamos olhar aqui de que forma a gente escreve isso. Tá? A gente escreve assim. Por exemplo, eu vou escrever a mesma coisa lá. Eu vou reescrever o que estava na folha anterior. Então, estava assim, ó, 10 na x igual a 1000. Então, portanto, a gente sabe que x é igual a 3 aqui nessa relação. Mas em logaritmo a gente vai dizer assim, ó, o logaritmo é o termo que se refere cuja base é 10, que produz um número denominado, né, produz um resultado igual a 1000. É igual a quanto? O resultado a gente já sabe, é 3. Nós sabemos que isso aqui é igual a 3. Por quê? Porque o logaritmo cuja base é 10, estou perguntando qual é o valor do x aqui, né? Que produz o número 1000. Nós sabemos que isso aqui é igual a 3. Isso é o logaritmo. É simples assim. Matematicamente é bem simples. Por exemplo, eu vou fazer uma outra pergunta. Vamos ver agora, vamos tentar usar a nossa mente para achar a resposta. Vamos lá. Eu quero saber o logaritmo cuja base é 2, a base agora é 2, mas que produz o resultado igual a 8. Em outras palavras, eu estou perguntando, a base 2 deve ser elevada em qual expoente para que o resultado seja igual a 8? Ou seja, nós sabemos que 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Então nós sabemos que também teremos como resposta aqui 3. Puxa, mas deu a mesma resposta. Não tem problema, porque nós estamos falando de bases diferentes, né, e resultados diferentes. Mas o expoente é o mesmo. Porque 2 na terceira potência é igual a 8. Porque 2, né, nós temos que 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Ou seja, 3. Esse 3 é o expoente. Então, em outras palavras, isto é o logaritmo. Né? O logaritmo nada mais é do que questionar qual é a base, qual é o expoente, desculpe, que deve ser utilizado numa determinada base para que dê um determinado resultado. Ou seja, eu conheço a base e conheço o resultado, mas eu não sei o expoente. Quem trata disso é o logaritmo. Muito bem, alguns detalhes que a gente deve falar sobre o logaritmo. Matematicamente, como a base 10 ela é muito utilizada por N razões, né, inclusive porque o nosso sistema é decimal, né, alguns matemáticos e alguns estudiosos atribuem porque a princípio nós temos 10 dedos nas mãos, né, e o pessoal usava como referência para algum tipo de contagem, então o sistema decimal foi nativo, vamos dizer assim, do ser humano por causa disso. A princípio, né, estudos apontam para isso. Não existe uma certeza absoluta, né? Porque isso vem já de muitos anos atrás. Mas tá, então o sistema decimal é muito utilizado por nós. A gente usa a base decimal. A gente usa, por exemplo, todos os números que a gente expressa, nossos números telefônicos, números das placas dos veículos, tudo são números decimais. Existem outros sistemas de numeração, como o binário, né, octal, hexadecimal, que não são sistemas nativos do ser humano. Muito bem. Por o sistema decimal ser muito utilizado, no caso do logaritmo, não se escreve 10. Toda vez que não tiver escrito 10, automaticamente eu sei que é logaritmo cuja base é 10. Eu sei que a base é 10 porque não estando escrito, estou me referenciando à base 10. Desta forma, eu posso reescrever isso aqui assim, ó, logaritmo, tá? Simplesmente de 1000. Resposta, a mesma resposta, 3. O 10 aqui ficou oculto, porque eu sei que esse 10 refere-se, né, essa não escrita refere-se à base 10. Porém, qualquer outra base que não seja 10 deverá ser mencionada. Normalmente as calculadoras vão fazer cálculos de base 10. Então você vai estar, né, por exemplo,
Se você abrir a calculadora lá do Windows, basicamente ela vai estar fazendo o logaritmo de base 10. Vai estar só log. Não vai estar escrito log. Aquelas calculadoras mais sofisticadas, o HP, etc e tal, tem a capacidade de você fazer cálculo com outras, né, outras bases. Mas no geral, a maior parte das calculadoras vai estar utilizando base 10. Muito bem. Vamos então agora voltar a nossa atenção a essa questão do logaritmo aqui, sempre pensando nessa relação aqui, né? Que na verdade isso aqui é igual a isso aqui. É exatamente a mesma coisa. Simplesmente é outra forma de se escrever a mesma coisa, que é o próprio logaritmo. Quando a gente está fazendo uma relação matemática entre dois valores, né, a gente está obtendo um resultado, né, em que a gente vai ver que esse resultado vai ser o logaritmo lá naquela determinada equação que a gente está fazendo o cálculo. Então tá. Vamos voltar para cá agora, no primeiro que a gente fez, né, o primeiro, esse daqui, nossa primeira estudo aqui. Nós começamos isso aqui, nós estamos pegando uma potência de saída dividido por uma potência de entrada. Bom, então vamos lá. Só que como isso aqui é uma relação logarítmica, né? Então a gente vai ter o logaritmo dessa relação aqui. Isso aqui é o que a gente vai ter. Tá? Então vamos lá. Vamos pensar que nós vamos fazer o cálculo, por exemplo, em miliwatt. Esse valor está em miliwatt, esse valor está em miliwatt. Então nós vamos ter o resultado dBm, né? Resultado dBm, porque o cálculo foi feito aqui em miliwatt. Então vamos pensar o seguinte, que em dois casos, em que a potência aumentaria e que a potência diminuiria. No caso do sistema telefônico, a potência só reduziria aqui nesse caso. Então vamos pensar que aqui entrou, por exemplo, um número hipotético, 100 miliwatt. É o que está entrando aqui como potência de entrada. Tá? Nas saídas nós reduzimos essa potência para 10 miliwatt. Tá? Houve uma redução de potência. Né? Isso, automaticamente, a gente enxerga que de 100 para 10, houve uma redução de 10 vezes. Então a gente vai fazer o cálculo aqui usando essa relação. Vamos pegar o logaritmo. Né? Qual é a potência de saída? No nosso caso, a potência de saída é 10. Né? E vamos dividir pela potência de entrada, que é 100. Então a gente vai ter 1/10, na verdade. Né? Nós vamos ter aqui o logaritmo de 0,1, seria aqui. Né? Bom, então a pergunta que eu faço é o seguinte, aqui é logaritmo de base 10, então a pergunta é assim, é esta. Eu quero saber na base 10, que está oculto aqui, qual expoente que deve ser colocado para que o resultado dê 0,1. Essa é a pergunta. Assim, nós vamos observar o seguinte, se nós pensarmos que essa base, por exemplo, é 2, ou seja, que x é igual a 2, nós teremos que 10 vezes 10 é 100, não corresponde ao valor. Bom, então nós vamos ter que diminuir. Digamos que essa base seja 1. Né? 1. 10 elevado no expoente 1 é igual a 10. Correto? 10 elevado no expoente 1 é igual a 10. Então nós vamos ter que ter um expoente menor do que 1. Porque nós tentamos o expoente 2, não deu. Porque 10 na segunda é 100. Nós tentamos o expoente 1, não deu. 10 na 1 é 10. Vamos pensar num número menor. 0. Pode ser? Pode. Então nós vamos pensar que esse cara aqui, por exemplo, seja 10 no expoente 0. Aí vem a pergunta. Muitos têm dúvida muito grande com relação a isso, né? O que isso significa? Né? O que significa o expoente 0? Vamos continuar aqui. Vamos pensar o seguinte. Quando a gente está levando o expoente 0, nosso professor de matemática, como estávamos nos mostrando, né, a divisão ou multiplicação entre frações. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que seja
vamos pegar o expoente 2, como exemplo. 2 na terceira potência, né, vezes 2 na segunda potência. O que é isso? Bom, na verdade a gente sabe que 2 na terceira potência é a mesma coisa que 2 vezes 2 é 4 e vezes 2 é 8. Então a gente tem que isso aqui é 8 como resposta, esse lado de cá. Esse lado de cá a gente sabe que 2 na segunda é igual a mesma coisa que 2 vezes 2, que é igual a 4. E 8 vezes 4 a gente tem como resposta 32. O que o professor de matemática nos disse naquela época? Ele disse o seguinte, que a gente podia, em operações de multiplicação de mesma base, conservar a base, deve ter vindo já na cabeça automaticamente o que o professor falava. Conserve a base e some os expoentes. 3 mais 2 igual a 5. E 2 na quinta potência, vamos ver. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Fecha. Verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Tá? Vale para qualquer expressão que a gente colocar aqui. Para qualquer expoente, né? Desde que a base seja a mesma. Inclusive, o professor fazia uma porção de exercícios, né? Que a gente, qual é a proposta do exercício? Trazer os expoentes, né? De alguma maneira, modificar a estrutura para que as bases daquela estrutura fossem iguais e eu poder fazer as operações com aquela mesma base. Vamos pensar agora o seguinte. Então, 2 na terceira potência dividido por 2 na segunda potência. Bom, a gente sabe que aqui já a resposta é igual a 8 e a gente sabe que aqui a resposta é igual a 4. E a gente sabe que 8 dividido por 4 é igual a 2. Muito bem. Como que o professor ensinou? Ele ensinou que operações de divisão cujas bases sejam iguais, a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. 3 menos 2 é igual a 1, e 2 na 1 é de fato 2. Então, também verdadeiro esse processo. Mas agora, vamos atentar para a seguinte situação. Se eu tenho a seguinte situação aqui, ó, 10 dividido por 10, quanto dá de resposta? É 1, correto? É 1. Perfeito. Vamos pegar 2 dividido por 2, quanto dá de resposta? É 1. Π dividido por π, resposta 1. Qualquer número que seja igual, dividido, menos o 0, 0 por 0, não, dividido por x, igual a 1, menos excluindo aqui o 0. Então a gente sabe que qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Vamos lá, vamos continuar nossa linha de raciocínio da seguinte maneira, tá? Vamos seguir na seguinte linha de raciocínio. Vamos pegar então agora 10 elevado no expoente 3, dividido por 10 elevado ao expoente 3. Óbvio, a resposta que se sabe. Quanto é a resposta disso? É 1, não é? Mas vamos lá. Segundo o raciocínio que se viu, isso aqui não é uma operação com bases iguais? Sim. Então nós vamos conservar a base e fazer o que com os expoentes? Subtrair. E 3 menos 3 é igual a 0. Resposta 1. Está aqui, ó. A prova do que eu disse. Vamos fazer outro exemplo? 2 na sexta potência dividido por 2 na sexta potência. O que eu faço? Conservo a base e subtrai os expoentes. 6 menos 6, 0. Resposta 1, porque isso aqui é divisão igual. Ou seja, não importa o cálculo que você faça, né, excetuando-se o 0, o resultado aqui vai ser 1. Então, elevando no expoente 0, você tem como resultado igual a 1. Então, voltando naquele nosso raciocínio anterior, lá atrás, nós estávamos aqui. Né? X menos 0 elevado na 0 é igual a 1. E a gente estava se perguntando, né? A gente estava se perguntando quanto é que é o expoente que eu deveria ter. Tá? Aqui, ó. Tá? Então, é para frente. É um aqui. É esse aqui, ó. Tá? Vamos lá. Vamos deixar aqui, vamos de novo. Tá.
Então, vamos lá. Se eu pensar o seguinte, ó, eu sei esse expoente aqui, eu conheço esse expoente, eu sei que esse expoente aqui, digamos, é 0. Então, 10 na 0 é igual a 1. É isso? 10 na 0 é igual a 1. Muito bem. Naquela relação matemática que nós estabelecemos aqui, a pergunta era, começamos aqui, a gente já sabe que nós, no nosso primeiro raciocínio pensamos x2. Se x for 2, isso aqui é igual a 100. Não é verdade essa relação. Se x for 1, esse resultado é igual a 10. Não é verdade. Se x for igual a 0, aqui no caso, né, a resposta é 1. E 1 é maior do que 0,1. Então vamos lá. Nós temos a seguinte situação. Quando x for 2 aqui, a nossa resposta vai ser o quê? Vai ser 100. Não fecha. Quando x for 1 aqui, a nossa resposta vai ser 10. Não fecha. Quando x for igual a 0, nossa resposta é igual a 1. Você percebe que o resultado está diminuindo. E esse resultado aqui é menor do que 1. É menor do que 1. Conclusão, o nosso x tem que ser um x negativo. Por que tem que ser um x negativo? Porque nós fomos até 0. E mesmo indo até 0, esse resultado ainda é 1. Então o nosso x tem que ser um x negativo. Vamos tentar menos 1. Vamos tentar menos 1 aqui. Quando x for menos 1, né, que resposta nós teremos? Então vamos lá. Para fazer esse cálculo, eu vou voltar para cá, tá, e vou fazer o cálculo separadamente aqui. Vamos voltar para cá e vamos fazer o cálculo separadamente. Vamos eliminar aqui, né, e fazer assim. Então, se a gente tiver, por exemplo, né, no nosso cálculo, 10 na menos 1, tá, o que nós teremos? Quando a gente tem essa escrita, a gente pode reescrever matematicamente da seguinte forma. Isso é a mesma coisa que 1/10 no expoente 1. Ou seja, a gente reescreve essa expressão aqui, né, esse expoente, essa exponenciação, como uma razão, uma divisão de 1 por essa relação aqui, né, de expoente, só que a gente troca o sinal. Isso é absolutamente a mesma coisa. Isto é igual a isto. Então, por exemplo, se eu tiver também a seguinte situação, eu tenho, exemplo, 10 na menos 2. O que isso significa? É a mesma coisa que 1 dividido por 10 no expoente 2. É a mesma coisa. É só trocar o sinal aqui e fazer 1 dividido por isso. Isso vale para qualquer expoente, para qualquer base. Muito bem, a gente tem isso aqui. Então, 10 na menos 1 é igual a 1/10, porque 10 na 1 é 1/10. E 1/10 é a mesma coisa que 0,1. Então nós chegamos na resposta. Nós chegamos no resultado. Qual é o resultado? O resultado é esse aqui. É isso aqui. É verdade. Essa equação é verdadeira quando x é igual a menos 1. Nós teremos como resposta aqui 0,1. Se você perceber aqui, ó, você tem assim, ó, 100 dividido por 10 é 10. 10 dividido por 10 é 1. E 1 dividido por 10 é 0,1. Se você for seguindo nesse raciocínio, basta que você divida por 10 n vezes. 100 dividido por 10 é 10, 10 dividido por 10 é 1, 1 dividido por 10 é 0,1, 0,1 dividido por 10 é 0,01 e assim consecutivamente. Apenas nós vamos deslocando a casa depois da vírgula. E aqui é o contrário. Você multiplica por 10. Por exemplo, vou começar daqui. 1 vezes 10, 10, vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10 mil e assim consecutivamente. Então é bem fácil da gente enxergar esse raciocínio matemático. Muito bem. Então tá. A gente percebeu que o expoente que tem que estar aqui é o expoente menos 1, portanto. Então a gente sabe que o logaritmo de 0,1, ou seja, o logaritmo de base 10, que produz o resultado 0,1, né, é menos 1. Ou seja, isso aqui é igual a menos 1. Então eu tenho que essa relação aqui, tá, é
uma relação cujo expoente é menos 1, que a gente provou matematicamente isso. Tá? Só que, como eu disse, a gente tem a questão do decibel, né? A 10ª parte do bel. Né? Na verdade, esse valor não é esse resultado não é decibel, esse resultado é bel. Esse resultado aqui é bel. Portanto, para ele se tornar decibel, a gente deve multiplicar isso por 10. Né? Expliquei que, na verdade, essa relação vai promover uma multiplicação aqui, e não uma divisão de fato, embora seja a 10ª parte, na questão do logaritmo vai multiplicar por 10. Portanto, para esse resultado se tornar decibel, ele deve ser multiplicado por 10. Então, na verdade, isto que deu o resultado aqui, ó, né, que é a potência de saída, que era 10, dividido pela potência de entrada, que era 100 miliwatt, resultou em 0,1. 0,1 vezes 10 tem como resposta menos 10. Então, na verdade, o que nós chegamos aqui? Nós chegamos a uma resposta de menos 10 dB aqui. Né? Uma relação de menos 10 dB. Aqui cabe agora o comentário. Quando a gente está falando de alguma relação matemática entre esses dois valores, que eu vou ter a mais ou a menos, eu vou ter um valor maior ou vou ter um valor menor, a gente diz que é como se fosse percentual. Percentual não tem uma unidade, né? É um percento, é um valor de vezes maior ou um valor de vezes menor. Por exemplo, se eu tenho 20 reais, né, e vou aumentar 100%, vou ter o dobro, portanto. Né? O resultado 100% é um resultado simplesmente meramente matemático. Eu não falo, né, é claro que eu vou obter o resultado 40 reais, mas quando eu estou falando da relação percentual, eu não falo do dobro, que seria o 100%, né? Eu não falo, eu não estou me referindo ao valor em real. 100% pode ser de qualquer coisa, inclusive dos reais. Pode ser 100% de tensão a mais, pode ser 100% de qualquer coisa. Então aqui é a mesma coisa. Eu não vou usar a unidade aqui, eu vou usar simplesmente o dB. Porque o dB expressa a quantidade de vezes que o valor que nós temos então será maior ou então que será menor a essa relação aqui. Ok? Então, quando você vai usar o dB? Quando você está falando que um valor em relação a uma referência é maior ou quando um valor em relação a uma referência é menor. Quando é que você vai usar o dBmW, por exemplo, ou simplesmente dBm? Quando você está expressando a potência desse sistema. Quando nós estamos falando da potência desse sistema. Então nós temos uma potência de entrada, menos 10 dB, que é a atenuação, nesse caso, vai obter-se uma potência de saída, que será também dBmW. Mas a expressão é menos 10. Menos 10 dB, simplesmente dB, não tem aqui o M. Ok? Então vamos seguir aqui. Tá? Essa é a relação. Agora nós vamos fazer esse mesmo cálculo, para a gente entender claramente, vamos fazer esse mesmo cálculo usando a situação inversa. Vamos imaginar uma situação em que a potência de entrada seja 10 mW, por exemplo, o contrário. E vamos usar uma outra que a potência de saída então é 100 mW. Perceba aqui, ó, que a potência aumentou quantas vezes? Aumentou 10 vezes. No nosso caso anterior, a gente tinha o contrário. A gente tinha 100 de entrada e 10 de saída. Ou seja, houve uma atenuação. Naquele caso, a gente tinha uma relação de menos 10. Menos 10. Nesse caso, vamos ver o que acontece. Vamos lá. A gente sabe que o cálculo é 10, para ter o decibel, vezes o logaritmo, né, da potência de saída dividido pela potência de entrada. Essa é a relação. 10 vezes o logaritmo. Qual é a potência de saída? É 100. 100 miliwatt. Né? Qual é a potência de saída? É 10 miliwatt. Inclusive miliwatt com miliwatt aqui cancela. Por isso, né? Uma relação que se cancela aqui. E 10 dividido por 1 é igual a 10. Então a questão é 10 vezes o logaritmo de 10.
Bom, vamos ver o que é o logaritmo de 10. A gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que o log de 10, né, que resulta em 10. Então ele está perguntando, 10, que é esse cara oculto aqui, deve ser elevado em que expoente para que o resultado seja 10? Resposta simples. X aqui é igual a 1. Não é isso? Isso aqui é 1. Então a gente sabe que esse resultado aqui é igual a 1. Né? E 1 vezes 10 é 10. Então aqui nós temos que 10 vezes 1, porque esse resultado aqui, esse x aqui é igual a 1, né? É igual a 10. 10 o quê? 10 dB. Ou seja, daqui para cá nós temos um acréscimo de 10 dB. Temos uma soma de 10 dB. E essa relação de 10 dB significa 10 vezes mais. Aqui nós chegamos a uma conclusão muito importante. Que, nesse exemplo, quando nós temos 10 vezes mais potência, que é o caso aqui, a gente, na verdade, tem um incremento de 10 dB. Incremento é uma soma. Aqui é uma soma. Quando a gente tem a relação contrária, que no exemplo anterior, eu entrei com 100 e saí com 10, na verdade nós temos uma subtração de menos 10 dB. Então é bem simples. Toda vez que você aumentar a potência 10 vezes, basta que você acrescente 10 dB no resultado. Pronto. Toda vez que você tiver a potência reduzida 10 vezes, basta que você subtraia por 10. Vamos fazer um exemplo para ver se isso funciona e depois nós vamos usar com outra relação, para ver se isso é verdade. Vamos fazer o seguinte exemplo. Eu entrei com, por exemplo, 10 miliwatt, ok? E eu saí com 1000 miliwatt. 1000, tá? Ou seja, a potência aumentou quantas vezes? 10. Se for 10 vezes, ia dar 100. Ela aumentou 20 vezes. Né? Aliás, 20 vezes não, 100 vezes, desculpe, 2 vezes 10, né? Então, 10 vezes 10 é 100 e vezes 10 é 1000. Ela simplesmente aumentou 10 vezes e depois mais 10 vezes. Então ela teve um incremento de 10 vezes 10. Né? 10 vezes 10 é 100 e vezes 10 é 1000. Ela aumentou nessa proporção aqui. Então vamos fazer o cálculo para ver quanto é que dá. Na nossa proporção, a gente viu que 10 vezes mais, porque aqui aumentou, haveria um incremento de mais 10 dB. Correto? Vamos ver o que vai acontecer. Isso se esse valor aqui fosse 10 vezes maior. Mas esse valor aqui é 100 vezes maior, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então vamos fazer o cálculo e ver o que vai dar aqui. Ó, vamos lá. Potência de saída, então a nossa relação vai ser 10 vezes o logaritmo da potência de saída dividido pela potência de entrada. 10 vezes o logaritmo, né, que é a base 10, a potência de saída é 1000, no caso aqui miliwatt, dividido por 10 miliwatt, corta aqui miliwatt por miliwatt, aqui nós temos 100. Então nós temos que 10 vezes, vou botar entre parênteses assim, o logaritmo de 100, né, é o nosso resultado. Bom, o que é o logaritmo de 100? Vamos reescrever isso aqui. É o expoente, que está oculto aqui, 10, elevado em que... a base que está oculta aqui, não o expoente, a base que está oculta aqui, elevado a um expoente x, que deu o número 100. Nós já sabemos quanto é que é esse valor. Esse valor é 2. X é igual a 2. Inclusive já está aqui, ó. Está aqui, ó. X... já estava escrito aqui, eu só estou provando, x é igual a 2. Por quê? Porque 10 na segunda potência é igual a 100. Só que, na verdade, esse 2, que é isso aqui, ó, o resultado é 2. Aqui, 2. Mas é 2, né? Esse resultado aqui é 2 vezes 10. Então, 2 vezes 10 dá 20. Conclusão, aqui nós teremos 20 dB. Perceba aqui que quando o sinal aumentou 10 vezes, nós somamos 10 dB.
Quando o sinal aumentou 100 vezes, nós somamos 20 dB. Ou seja, à medida que o sinal aumentar 10 vezes, nós simplesmente vamos somando 10 ao longo do processo. Se ele aumentou 10 vezes, nós somamos 10. Se ele aumentou mais 10, somamos 10 ao processo. 10 mais 10 dá 20. Se o resultado aqui fosse 10 mil, né, de 10 para 10 mil, o resultado aqui seria mais 30. Porque nós teríamos 10 mais 10 mais 10 em dB. Daria 30. Por sua vez, isso é para proporção de aumento, de entrada para saída. Mas, se acontecer o contrário, de entrada para saída o sinal reduzir, vai acontecer absolutamente o contrário. Assim, você não vai somar 10, você vai subtrair 10. Então, digamos, nós dizemos que um determinado sistema tem uma potência X lá, que resulta lá em, vamos dar um número aqui, vamos começar com mais 10, eu tenho mais 10 dB, tá? dBm de potência. Se esse sinal aumentar 10 vezes, se esse sinal aumentar 10 vezes, quando esse sinal aumentar 10 vezes, nós teremos 20 dB aqui, né? No caso, não preciso colocar o mais, né? Sinal de mais, nós teremos 20 dBm, ou seja, porque basta pegar esse 10 e somar com 10, vou ter 20. Ah, daqui para cá, o sinal novamente aumentou, né? 10 vezes. Daqui para cá ele aumentou 10 vezes de novo. Ou seja, nós teremos o dobro não, 10 vezes mais potência, e basta que eu some de novo 10. Eu vou ter 30 dBm de potência porque eu somei 10. E assim eu vou fazendo 30, 40, 50, 60. Então, cada vez que o sinal somar 10 dB, agora é somar 10 dB. Somar. dBm mais dB, resultado dBm. dBm mais dB, resultado dBm. E assim consecutivamente. Então, toda vez que eu somar 10 dB, eu estou multiplicando o resultado por 10. Toda vez que eu subtrair, é óbvio, é a relação contrária. Por exemplo, eu tenho 20 dBm, eu subtraio 10, eu obtenho 10 dBm positivo. Portanto, o sinal reduziu 10 vezes. Então nós chegamos a uma relação bem interessante. Toda vez que o sinal somar com 10 dB, nós multiplicamos a potência por 10. Toda vez que o resultado final, ele subtrair 10 dB, na verdade, né, nós vamos ter uma redução de potência, ou uma relação, no nosso caso a potência aqui, de 10 vezes. Então, somar 10 dB significa aumentar 10 vezes a potência. Subtrair 10 dB significa dividir por 10 a potência. Eu penso que deva ter ficado claro essa relação matemática. Né? Tenha sido esclarecida essa relação matemática. Bom, mas nós fizemos essa relação para 10. Nós fizemos uma relação de aumentar 10 vezes ou diminuir 10 vezes. Vamos usar uma outra relação. Por exemplo, eu tenho um sistema que tem uma potência de entrada, digamos, de... vamos lá, eu vou pegar aqui e vou colocar 1 mW, por exemplo. Tem 1 mW de potência de entrada. E a potência de saída tem o dobro. Tem 2 mW. Ou seja, isso aqui representa o dobro, né? Por quê? Porque isso aqui nós temos uma relação de 2. 1 vezes 2 igual a 2. Isso significa o dobro. Aqui nós não temos uma relação de dobro, nós temos uma relação de 10. 10 vezes mais ou 10 vezes menos. Em que 10 vezes mais simplesmente se soma os 10 dB. E 10 vezes menos, ou seja, dividir por 10, se subtrai 10 dB. E aqui, qual é a relação? Quanto eu devo somar aqui dB para que dê esse resultado? Essa é a questão. Então vamos ver. O cálculo é simples. De novo, 10 vezes logaritmo da potência de saída dividido pela potência de entrada. 10 vezes o logaritmo do quê? De 2
dividido por 1. Né? Opa, não tem isso igual aqui. Tá? 10 dividido, 10 vezes logaritmo de 2 por 1. Bom, 2 dividido por 1 é igual a 2. Eu vou continuar na outra folha lá. Vamos lá. Eu tenho então a continuação aqui. 10 logaritmo de 2 dividido por 1 é igual a 2. Okay? Vamos lá. Só que o que isso significa? Reescrevendo. Isso aqui significa 10 vezes o logaritmo na base 10 de 2. Isso aqui o que significa? Significa o seguinte. 10 base deve ser elevado em qual expoente? É isso que eu quero saber. Que deu o resultado? 2. Essa é a questão. Ora, vamos lá. A gente já viu anteriormente, né? Que se fosse 10 no expoente 1 dá 10. 10, então vamos lá. 10 no expoente 1 é 10. Não fecha essa resposta. Tá, então vamos pensar 10 no expoente 0. A gente viu que é 1. Opa, aqui já é maior. Então, conclusão que nós chegamos, que o expoente aqui deve estar entre 0 e 1. Não é? Eu não sei qual, mas deve estar entre 0 e 1. Qual o valor? Não sei, mas é um valor positivo. 0, alguma coisa. Não sei, né? Porque nós estamos falando entre 0 e 1. E entre 0 e 1 nós vamos ter 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, todos os infinitos números que existem ali dentro. Então, mas nós sabemos que esse valor aqui tem que dar um valor tal que seja maior do que 0 e menor do que 1. A questão é descobrir isso agora. É essa a questão. Então, vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso? De que maneira nós vamos chegar nesse resultado aqui? Como é que nós vamos entender esta incógnita? Então, pessoal, a gente vai fazer um cálculo aqui, usando a calculadora do Windows mesmo, para provar essa relação, porque eu não vou entrar no mérito de como fazer isso matematicamente, não é o propósito agora. Mas eu cheguei à seguinte conclusão, que o x aqui, para que esse resultado seja 2, deve estar entre 0 e 1 positivo. Deve ser um valor de mais 0, alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar simplesmente na calculadora o logaritmo de 2, ou seja, o logaritmo na base 10 de 2. Então nós vamos aqui agora para a calculadora do Windows, que você está vendo aí, simplesmente a calculadora do Windows, e você tem, essa aqui é a calculadora padrão, nós vamos botar a calculadora científica, em que você tem aqui o log, né, o logaritmo. Então, nós vamos fazer aqui 2, que é o que nós precisamos saber, né, o logaritmo disso. Veja o que deu a resposta ali, que vocês estão vendo, é um número bastante extenso, mas deu 0,3010. Eu vou pegar apenas 0,3, eu vou suprimir o restante. Eu vou arredondar esse valor, né? Eu vou truncar, vou cortar tudo que tem depois do 3 ali, né? E vou pegar simplesmente 0,3. Então agora nós voltamos para cá, em que chegamos à conclusão que esse x é mais 0,3. Tem uma porção de casos, mas nós vamos considerar. Vamos fazer de conta que é um número exato. Ou seja, nós chegamos à seguinte conclusão, que 10 elevado a 3 tem como resposta 2. Vamos fazer aqui na calculadora novamente para ver se isso funciona? Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos copiar esse valor aqui, né? Eu vou colocar aqui um Ctrl C, né? Simplesmente copiei o valor, o 0,3 ali, tá? E eu vou agora colocar, então, 10, que é a base, elevada, veja que aqui agora nós temos que elevar, né, num determinado expoente. Então aqui nós temos x na y. Aqui, ó, nós vamos elevar a base que é x, que é 10, no expoente y, que é esse 0,3 ali. Então elevado no expoente, né, e vou colar aqui, ó. Então, veja aqui que nós temos 10 elevado nesse expoente. Qual é o resultado que tem que dar? Tem que dar como resultado, se tudo estiver certo, 2. Vamos lá. Tá aí. Então, ou seja, isto é uma verdade, que 10 elevado no expoente igual a 2. Mas não terminou. Por quê? Porque nós fizemos isso aqui. Falta multiplicar por
por 10. Ou seja, este valor 0,3 aqui, que nós chegamos aqui nesse resultado, deve ser 0,3 multiplicado por 10. Então nós estamos aqui ainda, né? Nós estamos no desenvolvimento do cálculo. 10 vezes 0,3 tem como resposta 3. Esta é a resposta. Mais 3. Conclusão. Veja bem. No nosso caso nós tínhamos 1 miliwatt e passamos para 2 miliwatt. A potência dobrou. A potência ficou 2 vezes maior. Toda vez que nós tivermos uma potência 2 vezes maior, basta que nós somemos 3 dB. Ou seja, somar 3 dB significa dizer que a potência dobrou. Vamos ver. 1 miliwatt tem como dobro 2. E tem como dobro 4. Que tem como dobro 8. E assim consecutivamente. No caso aqui, se a gente converter esse valor aqui para dB, M, basta que nós peguemos o valor em dBm, isso aqui convertido para dBm, somado com 3 dB, dará a resposta em dBm aqui. Mas toda vez que você somar 3 dB, você estará falando do dobro da potência. Assim, por exemplo, tá? Na verdade, se nós pensarmos então aqui em 0 dBm, aqui, né? Pensar em 0 dBm, lembrando, né? Vou cortar aqui o 0 para não confundir com a letra O. Né? Lembrando que 0 dBm não significa quantidade zero, aqui. Né? Então, o 0 dBm, o dobro disso, o que significa? Simplesmente se pega 0 dBm, soma com 3 dB, resultado mais 3 dBm. Perceba que isto tem como dobro isto aqui. 0 tem como dobro 3 dBm. E o dobro de 3 dBm? São 6. E o dobro de 6 dBm? São 9. E o dobro de 9? 12, 15, 18, sim sucessivamente. Vamos fazer um cálculo para provar mesmo o que está sendo dito? Um dos últimos cálculos nós vamos fazer para provar. Né? Tudo é para provar o que está sendo dito. Para que você compreenda matematicamente essa filosofia, essa lógica. Porque senão você simplesmente não está entendendo o que está sendo feito aqui. Então vamos ao seguinte exemplo. Vamos dizer que nós tenhamos 1 miliwatt no sistema de entrada e na saída então nós tenhamos a potência de, vamos ver, 1 vezes 2, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8. Nós teremos 8 miliwatts. Nós temos 1 vezes 2, 2. Né? Vezes 2, 4, vezes 2, 8. O dobro do dobro do dobro. Tá? 1 vezes 2, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então vamos fazer o seguinte, como é que faz o cálculo? Tá? Nós teremos assim, ó, vamos lá, 10, o cálculo é 10 vezes o logaritmo da potência de saída dividido pela potência de entrada. 10 vezes o logaritmo de 8 dividido por 1. Então nós teremos 10 vezes o logaritmo de 8. Vamos para a calculadora novamente para fazer isso aqui. Quanto é que é esse logaritmo de 8, né? Porque isso aí é 8. Mas lá, vamos lá. Vamos para a calculadora novamente aqui. Então nós vamos botar aqui 8 e vamos pedir o logaritmo disso. Perceba que deu 0,9. Aqui deu 0,9. 0,9. Estou arredondando. Voltamos para cá, 0,9. 10 vezes 0,9 é 9. Não é isso? É 9. Tá? 9 dB. Olha só. Vamos lá. 1 vezes 2 é 2. Vezes 2 é 4. E vezes 2 é 8. Ou seja, aqui a potência dobrou, dobrou e dobrou. Então, olha só. A gente não viu que nessa relação do dobro, basta que a gente some 3? Aqui a gente, o que está fazendo? A gente está somando 3 dB. Aqui a gente novamente está somando 3 dB. E aqui a gente está somando novamente 3 dB. E 3 mais 3 mais 3 é 9. Funcionou. Ou seja,
9 dB significa o dobro do dobro do dobro. Bom, aí é bem simples. Eu não preciso fazer o cálculo matematicamente, só você fazer esse cálculo aqui se você quiser saber o contrário. Ah, eu quero saber o seguinte, eu quero saber agora se a potência que entrou, porque aqui nós temos uma potência de saída maior do que a da entrada. Nós vamos pensar o contrário. A potência de saída é menor do que a entrada, a potência diminuiu. Ah, então a potência diminuiu pela metade. Até vou fazer um aqui, só para a gente finalizar o cálculo aqui e entender isso aí. Só para a gente compreender a última situação e aí está tudo entendido. Então vamos pensar que a potência de entrada, digamos, seja 1 miliwatt, tá? Por exemplo. E a potência de saída, tá? Não, vamos mudar o número aqui, vamos pensar em 10. 10, tá? Só para facilitar o cálculo aqui. 10. E vamos pensar que a potência de saída é metade disso. Metade de 10 são 5 miliwatts, não é isso? Metade. 5 miliwatts. Por quê? Basta que eu divida isso aqui por 2. É metade, né? 50%, metade. Muito bem. Então tá. Então nós vamos ver a relação em dB disso aí. Como é que a gente faz? Lembre-se, 10 vezes logaritmo da potência de saída dividido pela potência de entrada. Quanto é que é a potência de saída? Então vamos lá. 10 vezes logaritmo da potência de saída 5 dividido pela potência de entrada, que é 10. 5 décimos, a gente pode dividir isso aqui por 5, isso aqui dá 1 meio, né? Se dividir isso aqui por 5 dá 1, se dividir isso aqui por 5 dá 2. Então 1 meio. Ou seja, nós temos que 10 vezes o logaritmo de 1 meio. 1 meio é 0,5. Então aqui a questão é essa. Veja, lembra-se que aqui o expoente a base é 10. Então ele está perguntando qual é o expoente que deve ser colocado nessa base 10 para que o resultado dê 0,5. Ou seja, vou reescrever. Qual é a base? 10, né? Qual é a base aqui? É 10, que está oculta. Qual é o expoente? É isso que ele quer saber, que deve ser colocado para dar 0,5. Vamos lá. No nosso raciocínio, se isso aqui for 1, a resposta aqui é 10. Deu maior. Tá. Se isso aqui for 0, tá? Essa resposta aqui dá 1, porque 10 elevado no expoente 0 é 1. Então, a conclusão que nós chegamos é que deve ser um valor menor do que 0, ou seja, um valor negativo. Bom, se nós pensarmos menos 1, que a gente já tinha visto, 10 na menos 1, né? Esse valor ele vai dar ainda inferior ao nosso resultado, porque no cálculo que nós vamos fazer, se nós pensarmos assim, vamos pensar que isso aqui, então, agora, em vez de ser 0, é menos 1. Vamos pensar que é menos 1, né? O que é 10 na menos 1? 10 na menos 1 é a mesma coisa que 1 décimo, não é isso? Reescrever. 10 não é 1 aqui, né? Só estou reescrevendo aqui, não é isso? Né? A gente viu que isso aqui é equivalente. Ou seja, 1 décimo é 0,1. Então, 0,1 é menor que isso. Conclusão. Esse expoente, para dar esse resultado, eles devem estar entre, no caso, 0 e menos 1. Abaixo de 0 e acima de 1. Ou seja, deve ser um valor negativo. Quanto? Bom, como eu disse, a proposta não é mostrar a relação agora aqui, né, de matemática, de como fazer esse cálculo, até tem como provar, mas né, não é essa a proposta. Eu vou simplesmente ir lá na calculadora do Windows e então vou chegar na calculadora do Windows e vou colocar lá o logaritmo de 0,5 e vou ver quanto é que vai dar de resposta. Depois perceba que esse resultado deve ser multiplicado por 10 ainda. Então vamos lá na calculadora. Vamos lá. Nós vamos escrever aqui 0,5 e vamos pedir o logaritmo disso. Quanto é que deu? Menos 0,3, exatamente o mesmo número. Veja, que deu exatamente o mesmo número que o positivo, só que agora negativo. Na verdade, nós vamos considerar então menos 3, esquece o resto. Menos 3. Conclusão que nós chegamos. Só que esse valor aqui deu menos 0,3, né? Menos 0,3 vezes 10. Aqui, ó. Vezes 10. O resultado dá menos 3. Menos 3 o quê? dB. Conclusão.
Quando o sinal dividir pela metade ou cair 50%, nós teremos uma relação de menos 3 dB. Então tá, vamos agora, visto toda a matemática da coisa, vamos resumir no final tudo que nós vimos, ou seja, o famoso resumo da ópera, o que nós vimos. Né? Vamos entender de forma simplificada tudo que nós vimos até agora. Bom, nós vimos que a unidade de medida, né, a relação de medida em dB é uma razão matemática, uma relação matemática, e nós vamos fazer o seguinte, toda vez que nós tivermos, por exemplo, mais 3 dB em um resultado, nós teremos o dobro do valor. O dobro, né, o dobro significa multiplicar por 2. Por exemplo, eu tenho 10, o dobro dá 20. Né? Então, em outras palavras, basta que multiplique por 2. Toda vez que nós subtrairmos 3 dB no processo, nós vamos ter metade. E metade significa dividir por 2. Ah, eu tenho metade de 50, é 25. Em dB, o dobro significa somar 3 em dB. A resposta em dB, algum dB, né? O dobro significará somar 3. E metade significa subtrair 3. Então vamos lá. Se nós temos 0 dBm, que é uma medida de potência, quanto significa 2 vezes isso? Bom, eu não calculei em miliwatt, não importa agora, mas eu sei que basta que eu some 3. Ou seja, somar 3 dB significa ter mais 3 dBm, porque 0 dBm mais 3 dB resulta em mais 3 dBm. Por sua vez, daqui para cá, se eu dividir por 2, né, eu terei metade da potência em dBm aqui, que equivale a subtrair 3, ou seja, vai ser 0 menos 3, resposta 0 dBm menos 3 dBm menos 3 dBm. Ou seja, perceba que à medida que a potência dobra, você simplesmente soma 3. Então vamos lá, estratificando aqui. O dobro de 3, 6. O dobro de 6, 9. O dobro de 9, 12 positivo. O dobro de 12, 15. E assim consecutivamente. O contrário, né? Vamos começar de 6. Metade de 6 são 3. Metade de 3 é 0. Subtrair 3. Metade de 0, menos 3. Metade de menos 3 dBm, menos 6. Menos 9, menos 12. Então aqui entra uma jogada agora. Quando o camarada fala no rádio lá, a gente pensando em rádio ainda, né? Nem pensando em fibra. Ah, o camarada ajustou a antena lá, tá dando uma potência de 50 dBm lá. Menos 50 dBm. Né? Aí o camarada ajustou e agora de 50 pulou para menos 47. Então estava em menos 50 dBm de potência e o camarada realinhou a antena, ajustou e pulou para menos 47 dBm. O que aconteceu aqui? Somou 3, porque aqui nós somamos 3 dB. Resultado, a potência, o técnico lá que não tem conhecimento, que ele vai dizer, ah, a potência só foi 3, né? Não é nada. Não! Como nada? É o dobro. Você conseguiu alinhar o rádio de forma que você dobrou a potência de recepção desse sistema. Ou seja, melhorou a qualidade, melhorou o throughput nesse caso aqui. No caso de mais 10 e menos 10, que é outro caso, então vamos lá. Se você somar 10 dB, né, você terá 10 vezes o valor. Se você subtrair 10 dB, você vai ter 10 vezes menor a potência. Então, a diferença entre esse e esse é que aqui nós temos o dobro ou metade. E aqui 10 vezes mais ou 10 vezes menos. Somar 3 significa dobrar, 3 dB significa dobrar a potência. Subtrair 3 dB significa dividir pela metade. Somar 10 dB significa multiplicar por 10 no resultado. Subtrair 10 dB significa dividir por 10. Tá? Então, para fazer uma relação com o que a gente falou e encerrar o nosso vídeo, que eu espero que você tenha entendido essa relação matemática, vamos pegar um exemplo que já foi abordado em vídeos anteriores do splitter. Por exemplo, né, que tem essa simbologia, o splitter simétrico ou splitter balanceado, ele tem essa simbologia aqui. Tá? Eu desenhei ele
Não é muito comum desenhar ele dessa forma, geralmente a gente faz invertido, né? Vou fazer invertido aqui para não dar confusão, tá? Vou fazer só em inverso, mas daqui para lá, a relação é a mesma. O que acontece é que alguns vão colocar ele invertido, se o professor quiser complicar, ele vai botar o invertido só para fazer a confusão na cabeça do cara, mas tá? Isso aí é a mesma coisa. Então, na verdade, isso daqui para lá, de lá para cá é a mesma coisa, só muda a relação. Eu estou olhando daqui para cá ou então daqui para lá. Muda apenas isso. Então, digamos, vamos pegar um número. Digamos que eu entre com uma potência de menos 2 dBm. Se esse for um splitter simétrico, tá? O que nós vamos ter? Simétrico ou balanceado? Nós vamos ter 50% do sinal aqui e 50% do sinal aqui, considerando que ele não tenha nenhum tipo de perda, ele seja perfeito. Ou seja, nós vamos ter metade da potência. Vamos lá, vamos voltar aqui. Né? Vou brincar aqui, vamos voltar no slide anterior. Né? Tá? Olha só, metade da potência significa subtrair 3. Então nós vamos para cá e vamos fazer então a subtração de 3. 0 menos 3 menos 5 dBm. Ou seja, aqui nós vamos ter nos dois, porque os dois, o valor é igual, né? Daqui para cá ou daqui para cá a relação é a mesma, nós teremos uma relação de menos 5. Ou seja, no splitter de razão 1 para 2, nós vamos ter uma redução de 3 dB, porque ele me subtrai, né, 3 dB, ou seja, metade do valor. Se você tivesse 1 para 4, né, seria simplesmente subtrair novamente 3 dB, ou seja, você teria 5 negativo menos 3, né? 8, menos 8. Você tem menos 8 aqui no resultado. Porque você tem metade da metade. Então, metade disso subtrai 3, ok? Dá menos 5. E metade disso você apenas subtrai 3 de novo. Menos 5, no caso, menos 3, são menos 8. Então, na verdade, no splitter de razão de 1 para 4, você tem metade da metade, metade de 50%, ou seja, 25%, 25, 25, 25, 25, né? Metade da metade, ok? Então, gente, essa é a teoria, sei que tem muita matemática, envolve muita matemática, geralmente a matemática ela é tida como um vilão, as pessoas não compreendem a matemática, mas a matemática é uma coisa natural do ser humano, né? O raciocínio humano é matemático. O que acontece é que as pessoas não compreendem os fenômenos como eles são desde o princípio. Se você pegar como foi feito aqui desde o princípio, desde o início o raciocínio matemático, e compreender esse raciocínio matemático desde o início, você consegue entender claramente o que significa. Então a maioria das pessoas tem como um vilão aí a matemática, ou até mesmo a física, né, que é uma aplicação da matemática, como um grande vilão na vida delas, ou seja, que assusta elas só de pensar. Por quê? Porque houve muitas lacunas, né? O entendimento não foi claro, ela não compreendeu de fato aquilo ali. Então eu fui sempre focado numa sequência lógica de raciocínio. Espero que você tenha desfrutado desse vídeo e que tenha de fato compreendido a relação matemática e o raciocínio que foi envolvido aqui. E é isso aí, gente. Obrigado pelo convite do Matheus, né? E da Fiber School. E é isso aí, gente. Provavelmente, talvez nos encontremos, né? Eventualmente num vídeo posterior. Por enquanto, obrigado e um grande abraço para vocês aí. Tchau, tchau.